O filme Oppenheimer é simplesmente uma das maiores surpresas de 2023, porque para começar que ele é baseado em história real. Para quem não sabe, Robert Oppenheimer mudou os rumos da humanidade através dos seus estudos científicos, mas tudo a um alto preço. Eu sou o Lucas e esse é o Geekoscópio, e o filme Oppenheimer traz a história de Oppenheimer. E esse filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial, onde Julius Robert Oppenheimer é um físico que trabalha com uma equipe de crânios super inteligentes durante o tão comentado Projeto Manhattan. E ele deixou o seu nome registrado na história da física ao ajudar a criar uma das armas mais letais da humanidade. Esse filme é baseado no livro vencedor do prêmio Pulitzer, olha só, chamado Prometeu Americano, o Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer. Inclusive o link desse livro tá aqui na descrição, caso vocês tenham curiosidade de comprar e dar uma lidinha sobre ele depois. E assim, esse filme tá trazendo um elenco de peso que vocês não têm ideia. Pra começar, temos o Cillian Murphy. Também temos Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon e inclusive esse filme foi dirigido e escrito por Christopher Nolan, muito conhecido pelos filmes Dunkirk, Interestelar, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Gente, só tem nome gigante nesse filme. Então não tenha dúvidas de que sim, vai ser uma coisa muito boa. Só que assim, a história do J. Robert Oppenheimer, ela tem muito mais do que somente a sua contribuição científica aqui para a comunidade intelectual como um todo desde a Segunda Guerra Mundial. Isso porque ela é repleta de várias puxadas de tapete e também muita gente ruim no caminho dele. E também, claro, repleta de arrependimento, que foi o que marcou a história dele, inclusive. Basicamente, Oppenheimer nasceu em abril de 1904 e ele era de uma família judia que morava lá nos Estados Unidos. E, gente, ele era estudioso que só, e você não ia querer ser primo dele, sabe por quê? Porque com 22 anos ele já era doutor lá na Universidade de Göttingen, na Alemanha. E, inclusive, foi nesse momento aqui que ele contribuiu bastante para os estudos da física quântica. Só que quando ele voltou lá para os Estados Unidos, ele tentou continuar aqui com os seus estudos científicos e tudo mais, e, claro, contribuiu para diversos ramos da ciência, mas acabou se envolvendo em política. E nessa época, o nazismo estava crescendo lá na Alemanha. We're in a race against the Nazis. And I know what it means. Só que o Oppenheimer ele não curtia muito a maneira como a ciência vinha sendo tratada aqui durante a ditadura stalinista, então ele decidiu se desvincular de uma vez por todas das questões do comunismo. Só que as coisas começaram a mudar com a aproximação da guerra. E, gente, piorou de vez lá no início dos anos 40. Aí sim, foi só ladeira abaixo. Isso porque os alemães haviam descoberto a chamada fissão nuclear, que é a possibilidade de geração de energia térmica através do bombardeio do núcleo do átomo, ou seja, a capacidade de você criar energia através do átomo. Só que naquela época o Einstein e o Szilard olharam aquela situação e tentaram alertar o governo americano, falando: galera, tem coisa fedendo aqui, vocês estão sentindo esse cheiro de merda no ar, vai dar ruim pra vocês. Isso porque eles sabiam que a Alemanha estava a um passo de conseguir criar armas nucleares. And I know what it means. If the Nazis have a bomb. E foi exatamente esse aviso que impulsionou os Estados Unidos a também criar suas próprias armas nucleares. O Oppenheimer aqui nesse ponto ele já vinha estudando um pouco do urânio 235 e o que ele precisava para poder criar uma bomba. Mas foi no ano 1942 que o governo americano decidiu criar o tão comentado e estudado Projeto Manhattan. Basicamente esse projeto visava criar bombas atômicas e eles estavam estudando aqui nesse momento. Só que como eles sabiam que o Oppenheimer também estava estudando, eles decidiram chamar ele para participar aqui do projeto. O Oppenheimer, então, ele assumiu a direção desse Projeto Manhattan e coordenou, gente, uma equipe imensa de um monte de galera inteligente. Ele determinou a construção de um centro de pesquisa lá em Los Alamos, no México, lá no deserto, e foi justamente lá, em 16 de julho de 1945, que foi feita uma explosão em caráter experimental chamada de Bomba Trinity. E assim, deu tudo certo o experimento. Era para ser um momento de felicidade, de comemoração aqui para eles, né? Porque afinal, tinha tudo dado certo. Só que assim, o Oppenheimer sabia o que ele tinha criado. Ele, inclusive, sabia muito bem onde é que ele estava se metendo desde quando ele tinha começado a fazer os estudos científicos dele. E é aqui que se inicia a queda do Oppenheimer. Isso porque foi nesse período que ele ficou marcado por uma frase que seguiu aqui o legado dele, inclusive é citado até mesmo nas histórias dos livros que você estuda no colégio. Basicamente, essa frase diz o seguinte: agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Só que o problema é que nesse ponto da história, eles haviam aqui testado e tido êxito nos testes experimentais, mas logo em seguida veio uma tragédia gigantesca que vocês devem saber muito bem do que eu tô falando. Isso porque um mês depois, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, Hiroshima e Nagasaki eram atacadas, deixando mais de 300 mil
mortos. Mortes estas tanto instantâneas quanto posteriormente em decorrência da radiação. E aqui, um mês depois desse ocorrido, a Segunda Guerra Mundial tinha fim. Só que aí o Oppenheimer viu toda essa situação e largou os bets a partir daqui. Ele decidiu sair da direção do Projeto Manhattan e passou a se opor ao uso de armas nucleares. Inclusive, ele lutou bravamente pelo fim da corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética. Só que, gente, já era, meu bem. Não tem condição de voltar atrás. Ele simplesmente criou um monstro que não tinha nem condição de deter mais. Inclusive, conta aqui pra mim o que você acha desse arrependimento dele. Foi genuíno, não foi? O que você acha sobre tudo isso? Só que, gente, tem mais. Vocês acham que ele já tava na pior por ter criado a pior arma da humanidade? Não. Teve mais coisa aqui pela frente porque o fim dele estava vindo a galope. Basicamente, por causa desse posicionamento dele contra as armas nucleares, todo o sistema se voltou contra ele próprio. Isso porque ele passou a perder a sua influência, perdeu acesso a documentos que somente ele tinha acesso e também passou a ser vinculado com o comunismo, claro que isso era um reflexo das associações que ele tinha lá no passado. Além disso, ele passou a ser caçado e apontado como um traidor do governo americano. Isso também foi no período conhecido como Caça às Bruxas de McCarthy. E também, gente, ele foi acusado de ser um agente da União Soviética, o que fez ele afundar mais ainda. No fim, ele acabou se arrependendo de ter criado e desenvolvido uma arma tão letal e, claro, que lamentou a morte de tanta gente. Ele, claro, que tentou seguir a vida dele, porque ele precisava se recompor. Então ele tentou aqui dar aula, fazer palestra, continuar ali dando umas aulinhas de física. Ai, mas não era mais a mesma coisa. A reputação desse homem estudioso e super inteligente nunca mais foi a mesma. Não, e pra piorar toda essa situação dele, ele também teve câncer na garganta em decorrência do hábito que ele tinha de fumar. Ele tratou com quimioterapia e radioterapia, mas infelizmente acabou falecendo no dia 18 de fevereiro de 1967, aos 62 anos. Inclusive, você lembra que eu falei agora há pouco que ele foi acusado de várias coisas aqui ao longo da vida dele, né? Pois é, olha só, ele morreu em 1967, mas somente em dezembro de 2022 é que ele foi inocentado de todas as acusações que fizeram contra ele. Mais de 50 anos depois da sua morte. Me conta aqui embaixo o que vocês acham da história dele, se vocês também estão ansiosos para assistir o filme, porque eu tô bastante, viu? Tchau, vejo você no próximo vídeo.